Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas, como vos pedimos, a vossa graça, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Já se passaram os dias pós-cinzas e iniciamos este período verdadeiramente de Quaresma, apesar de já estarmos dentro dela. E o que temos a contemplar e meditar dos textos de hoje para a nossa vida? Quais são os ensinamentos e os questionamentos do Senhor para que nós nos convertamos verdadeiramente e vivamos? A primeira leitura hoje é tirada do livro do Levítico. Por ser Quaresma, é alternada a primeira leitura e também os evangelhos. E diz: o Senhor falou a Moisés dizendo: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, inicia desta forma, e pula alguns versículos e vamos para o 11, onde escutaremos a segunda tábua da lei. Justamente os mandamentos em relação ao amor ao próximo, que nos conecta já diretamente com o evangelho que vamos escutar. Mas esses dois primeiros versículos já são profundos. O Senhor diz o quê? Sede separados para mim, como eu sou separado para vós. Santidade é pertencer única e exclusivamente a Deus. Assim como Deus se faz único e exclusivo para nós, para a nossa salvação, como Ele verdadeiramente é. Não existe outro Deus para nós. Essa é a nossa fé. 3 pessoas, um só Deus. E Ele nos pede que nós sigamos o seu exemplo, que nós o imitemos, como meditávamos ainda ontem. Imitar a Jesus. Seguir é imitar. É ser igual. E assim, quais são os mandamentos que nós conhecemos? E aqui já vamos fazendo também exame de consciência para as nossas confissões, quem vai ainda se confessar em preparação para a Páscoa. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Primeira coisa, só para passarmos brevemente pelos mandamentos, já que o Evangelho vai nos mostrar a questão do amor ao próximo, verdadeiramente, que não exclui esses mandamentos, hein? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou, aí se encerram os mandamentos de Deus, que inclui os 10 mandamentos, não exclui. Então o Senhor fala para não furtarmos, não dizer mentiras, nem enganar. Quando furtamos o outro? Somente quando roubamos seu dinheiro? Não. Quando roubamos aquilo que lhe pertence, sua dignidade, sua boa fama, aquilo que lhe é justo, aquilo que é próprio da pessoa, que queremos destruir, nós estamos roubando, furtando. E temos feito isso, nós estamos vendo como algumas vezes nós caímos em certos pecados que estão incluídos dentro dos mandamentos da lei de Deus, mas que nós nem sempre pensamos. Não digais mentiras. De quem é a mentira? Quem é o pai da mentira? O demônio. Mas, padre, é só uma mentirinha que não faz mal a ninguém. Aprendamos uma coisa que dizia meu mestre de noviços.
sempre falar a verdade, nunca falar a mentira, nem sempre falar toda a verdade. Se o meu ouvinte não está preparado para escutar a verdade na sua totalidade, eu falo aquilo da verdade que ele pode escutar, que está preparado a escutar. Se nem isso ele pode escutar, nós então devemos de guardar silêncio. Mas não estaria pecando por omissão? Se não vai prejudicar o irmão? Não. Mas é até que o momento que esteja preparado para escutar a verdade. E enganar uns aos outros. Enganamos de tantas formas, fingindo ser uma pessoa que não somos, fingindo ser amigos, enquanto no momento em que a pessoa está passando a maior dificuldade e provação da sua vida, nós abandonamos. E assim, algumas vezes, alguns de nós nos encontramos. É assim que estamos? Se for esses primeiros, já que o Senhor disse, já estamos em pecado. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não jurar falso. O melhor é nem mesmo jurar. Não fazer uma promessa que sabemos que não temos condições de cumprir, mas sim realizar e praticar os atos de bondade e de verdade. E temos realizado assim, ou temos usado o nome de Deus, jurando e sabendo que não vamos fazer nada daquilo que o que estamos falando na verdade é mentira. Não explores o teu próximo nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Primeira parte, o que o Senhor está nos indicando? Não extorquir o próximo, não explorá-lo. Não é somente financeiramente. A sua bondade, o seu amor, aquilo que realiza por nós, nos aproveitarmos do próximo por causa daquilo que ele faz para nós. E se formos sinceros conosco mesmos, num bom exame de consciência, somos capazes de olhar se estamos fazendo ou não. Se o nosso amor é verdadeiro ou se estamos nos aproveitando porque nos acostumamos, o outro sempre faz algo por mim, então eu vou tentar de novo. Cuidado. O Senhor pede que não explore o próximo, que não venha extorquí-lo. E por que não guardar a diária do assalariado? Porque naquela época se pagava diária e não mês, como nós recebemos hoje na nossa cultura um salário. Naquela época o salário era diário. Então, demonstre o amor ao teu irmão, dê o perdão ao teu irmão. Não somente a questão de pagar, porque, como disse, a cultura hoje é o salário do mês, ou ainda de 15 em 15 dias, com adiantamento salarial, mas o que pertence ao teu irmão que você deve de dar e você reserva, no momento oportuno eu vou demonstrar o meu amor, o meu carinho, a minha bondade? O Senhor pede que não façamos isso, mas que o demonstremos já. E depois, para que esconder este ato de amor para com o próximo se nós não sabemos se estaremos no dia seguinte com ele? Segue ainda o Senhor. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Quem é o surdo? Sabemos quem é o surdo, biologicamente falando, e também o cego. Mas devemos de olhar a surdez e a cegueira espiritual. Muitas vezes encontramos pessoas que não escutam a voz de Deus, como nós tivemos a oportunidade de abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para escutá-lo. E assim nos deixamos iluminar pela sua verdade e pela sua palavra, e iluminados por ela, passamos a enxergar pela fé em Jesus, pela fé em Deus. Então não devemos de amaldiçoá-lo porque ainda se encontra na cegueira e na surdez, mas ajudá-lo, demonstrar o carinho do Senhor e tentar tirá-lo da situação em que se encontra, guiando a sua vida para o encontro com Deus. E temos feito isso. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. O que o Senhor está dizendo aqui para nós? Que sejamos justos de verdade.
e não parcialmente justos. Ah, espera, fulano merece mais isso do que o outro, então, não, sejamos justos. Olhemos a situação, que não quer dizer igualdade, mas equidade, dar a cada um o que lhe pertence, isso é justiça. Mas a justiça e a santidade se encontram, que é o temor de Deus, o temor dos mandamentos, dos ensinamentos de Deus. E por isso a segunda parte nos diz: não favoreças o pobre. Ah, mas é pobre, por isso eu vou favorecê-lo em troca do rico. Não, não é isso que o Senhor diz. Está nos falando para amar ao próximo sempre e nem prestigiar o poderoso. Ah, porque ele é rico, então ele merece mais prestígio. Não. Tratar a todos com amor, porque são nossos irmãos, como vai dizer Jesus, como nos demonstra Jesus no caminho da salvação. O amor ao próximo por quem ele é. Ele é a presença de Jesus na minha vida. Não importa se rico ou pobre, eu devo de amá-lo como presença de Deus. E por isso não devo de prestigiar porque ele é rico, poderoso, e nem favorecer porque é pobre, como infelizmente vemos uma certa linha teológica que muitas vezes quer favorecer o pobre materialmente, nem o pobre materialmente, nem o espiritualmente, mas amar o próximo, reconhecendo nele a presença do Cristo, como veremos no Evangelho, porque o amor deve de exalar em nós, de transparecer em nós. E com isso, devemos de julgar o próximo conforme a santidade de Deus e não a justiça humana. E temos realizado isso que o Senhor nos pede. Não sejas um maldizente entre o teu povo, não conspires caluniando contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Qual povo? A nossa nação somente? Não. Nós pertencemos ao povo do novo Israel, como nos dizem as Escrituras. O povo que está caminhando rumo ao céu. E então não devemos de maldizer, amaldiçoar o nosso povo, seja a nossa nação, seja a nação santa de Deus. Que muitas vezes alguns fazem. Porque hoje o católico não é isso, não é aquilo, está dentro da igreja, mas ainda maldiz os seus irmãos. Todos estamos buscando crescimento. Aliás, deveríamos estar buscando este crescimento espiritual, caminhando degrau a degrau. Então devemos de rezar e não caluniar o próximo e ainda atentar contra a vida, não somente física, mas espiritual dele, por ciúmes, inveja ou qualquer outro motivo. Mas sim agir com amor conforme o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Então devemos de desamarrar os nós. Tudo que nos liga ao próximo de forma negativa, isso é perdoar. Por que eu ainda tenho ódio daquela pessoa? Não devo de ter. Devo de amá-lo em Cristo. Por quê? Porque Jesus me chama a perdoar sempre. E devo de perdoá-lo. E a segunda parte nos pede a repreensão, repreensão com amor. Por quê? Porque senão também somos culpados do pecado do próximo. Se nós não ajudamos o próximo no caminho da sua salvação, vendo o erro e o pecado em que se encontra, e tendo a proximidade, não queremos ajudá-lo a encontrar o caminho da santidade de Deus, nós também teremos culpa. Ah, mas deixa, é jovem. Não, deixa, é conhecedor. Depois vai se encontrar com Deus, Deus vai mostrar o caminho. E se naquele dia o Senhor chamar aquela alma na presença dele? Você sabe o que você está devendo ao Senhor? Então, não cales quando tem proximidade, mas não faça essa repreensão como com autoritarismo, mas sim com autoridade do amor de Deus. Não porque eu sou maior, eu sou melhor, mas porque eu quero a salvação do meu irmão tanto quanto eu quero a minha. E encerra: não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui está o resumo de tudo aquilo que o Senhor disse anteriormente na leitura. Então, não devo de me vingar. O Senhor sabe ser justo. Talvez eu me vingue de forma errada,
e a pessoa não mereça, porque ela não fez aquilo com a maldade, a interpretação que eu dei por aquele fato que ela empreendeu na minha vida. Por isso eu devo de perdoá-la. E o Senhor, se ver que realmente aconteceu uma injustiça, Ele fará a justiça. E não devemos de pedir a justiça de Deus, mas confiar que Ele é santo e Ele sabe pagar a cada um conforme a sua ação e não guardar nem rancor. Diz o Senhor, devemos de amar o próximo como nós mesmos. E Jesus nos diz no Evangelho, amar o próximo como Ele nos amou. E temos realmente amado como Jesus nos pede? Passemos ao Salmo 18, 19, que nos diz no refrão, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. As palavras de Deus, a palavra por excelência, o próprio Jesus, é o espírito e a vida nossa. E segue mais adiante. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Nós temos verdadeiramente esse temor para com o Senhor, que não é um medo, mas esse amor no qual nós não queremos ofendê-lo e fazer-lhe mal. Temos tido esta alegria em viver os julgamentos do Senhor, os ensinamentos, tudo o que Ele nos ensina. Passemos ao Evangelho. Escutemos hoje São Mateus 25. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Senhor dirá aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e me fostes visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes, em casa, não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não me fostes visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, com estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos primeiro as figuras dos animais que se apresentam no texto evangélico. Por que os bons são as ovelhas? Por causa da sua mansidão e paciência e também por escutarem docemente a voz do pastor. E os cabritos representam os maus por causa da impureza e rebeldia. Os cabritos, muitas vezes, são rebeldes. E é isso que o Senhor utiliza a figura destes dois animais. E vemos que o Senhor diz, foi a mim que o fizestes. Ele enumera as obras de misericórdia como exemplos mais vivos do que constitui a caridade, o amor, que é no que se resume toda a lei. E ainda uma vez o Evangelho ensina como elas devem ser praticadas até para com o último dos homens,
e sempre com a fé em Jesus Cristo e por amor dele. Isto é a centralidade do que Jesus ensina, vendo-se no próximo a imagem de Deus e o pecador remido. Nós devemos de compreender isso que Jesus nos propõe no Evangelho de hoje. E vemos aqui a segunda tábua dos mandamentos, que fala o amor ao próximo, a caridade, e o que Jesus quer nos dizer ainda mais em relação a tudo isso? Que nós devemos de servir a Deus no próximo. A caridade cristã é diferente de filantropia. Recordo uma vez mais, acabei de dizer algo, mas vamos repetir. Porque não é apenas uma ajuda humanitária. Ela tem uma intrínseca orientação teológica. Nós estamos servindo a Deus enquanto amamos ao próximo. Então, nós vemos Deus no próximo e porque Ele está ali, naquela pessoa, por pior que seja, eu sirvo a Deus. Porque amo a Deus que está presente no outro, que se faz ali presente. E também devemos de compreender que no amor nós manifestamos o querer ajudar o nosso irmão a encontrar a salvação. E, ainda mais, o amor ao próximo não é o oposto ou alternativo ao amor divino, ou ainda complementar, mas é um meio pelo qual exercitamos a verdadeira caridade, inclusive para com Deus. Não somente para com o irmão, mas para com Deus. O próximo é a imagem de Jesus para mim, e por isso eu sirvo a Jesus no próximo. Recordemos o que diz São João. Quem não ama o seu irmão que vê e diz amar a Deus que não vê, é mentiroso. Nós devemos, então, reconhecendo a presença de Jesus no próximo, servir a Deus que ali se encontra naquele irmão, por pior que pareça ser. Recordando essa imagem de Deus e o pecador remido por Deus. Por isso eu sirvo a Deus no próximo. No amor, seja com as obras de misericórdia aqui relatadas, seja também com as obras de misericórdia espirituais, que se não recordamos, vamos pegar e estudar por conta. Ainda, o cristianismo inclui um amor prático para com o próximo. Não é um amor teórico, mas é um amor prático, porque eu quero a salvação do próximo. Eu quero que o Senhor transforme a vida do meu irmão, tanto quanto Ele transformou a minha. E por isso eu sirvo a Deus no meu irmão. E devemos de ter em conta que a caridade, o amor verdadeiro a Deus, esse amor que serve a Deus e leva a presença de Deus aos demais, deve de sair como uma naturalidade, assim como o suor, a transpiração sai do nosso corpo. Porque vemos a ingenuidade que tem as pessoas boas que se encontram no Evangelho de hoje. Elas são ingênuas, mas quando, Senhor, que nós fizemos esta obra de amor para contigo? Nós não vimos quando te servimos, quando te alimentamos, quando te vestimos, Senhor. E assim, por essa ingenuidade que nós vemos que é de uma forma tão espontânea a ação de amor e de caridade para com o próximo que nem se dão conta. E essa transformação, este amor sobrenatural que toca cada um de nós, deve de se manifestar da mesma forma que quem é bom pratica a bondade. Quem ama demonstra o amor. Quem é santo pratica a santidade. Isso deve de ser de forma natural e espontânea, mas à medida que nós estamos unidos também a Cristo, de maneira sobrenatural, pela oração, pela busca da santidade, pela união com Ele. E temos experimentado tudo isso na nossa vida. Temos vivenciado. Talvez ainda não seja de forma tão natural, mas temos nos esforçado em viver aquilo que o Senhor nos pede, porque se não existe um esforço, isso não acontecerá em passe de mágica. E este amor só pode existir para aquele que é possuído pela fé e pela esperança. Se nós não estamos assim, possuídos pela fé, unidos
totalmente a fé em Deus, nós não conseguiremos viver este amor. E como temos vivido a nossa fé? Para encerrarmos ainda a questão que diz aqueles que são amaldiçoados, Jesus disse: Vinde benditos de meu Pai. Mas aqueles que são malditos, Jesus não diz nada mais que a palavra malditos. Por quê? Para fazer compreender que a maldição que feriu estas pessoas é culpa deles mesmos, não de Deus. Não foi Deus que os tornou malditos, mas eles mesmos pela vida que levaram e por aquilo que praticaram. E assim como anuncia o céu preparado desde a criação do mundo aos benditos, aqueles que são réprobos, que condenam ao fogo, onde está preparado para o diabo e os anjos maus. Porque o céu Deus fez quando criou o universo, destinado à habitação dos anjos e dos homens que lhes fossem fiéis, e o inferno só depois da rebelião de Lúcifer e de seus anjos, para as criaturas que os imitassem. E a quem temos imitado? A Deus ou ao seu inimigo? Nos opondo à sua santa vontade, nos colocando contra a santidade. Que possamos nesta meditação, ainda há muita coisa para meditar em todos os textos, inclusive nesse, mas aquilo que hoje empreendemos a partir da primeira leitura com o Evangelho, nos questionar neste tempo de Quaresma e todas as nossas vidas, todos os dias de nossa vida, aliás, como estamos vivendo este amor de Deus? Temos realmente vivido esta caridade, ou buscando viver esta caridade perfeita, como Jesus nos ensina, ao ponto de que é algo espontâneo e natural em nós, porque vivemos esta fé em Jesus Cristo através da oração e da intimidade com Deus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente nos abandonarmos na fé em Deus e vivendo cada vez mais aquilo que Ele nos propõe e nos chama, praticando as suas obras de amor, amando-o verdadeiramente, a Ele, mas também à presença dEle nos nossos irmãos, possamos servi-lo de todo o coração e com toda a nossa alma, para que assim possamos um dia participar da glória que o Pai nos reservou desde a criação do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.